Oi, eu sou Caio Pimenta e sejam bem-vindos ao segundo episódio da websérie Fenômenos dos Cinemas de Manaus. Hoje eu recebo o Gabriel Ferreira, que é repórter e também mestre em Sociedade e Cultura pela Amazônia. Ele vai falar sobre nada mais, nada menos do que O Exorcista, um clássico que aqui em Manaus, quando estreou, virou caso de polícia. Então agora estou aqui recebendo o Gabriel Ferreira. Gabriel, como é que você está? Tudo bom? Tudo certo, Caio. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui batendo papo sobre esse tema. O Gabriel, como eu falei, ele fez a dissertação dele de mestrado, que é intitulado Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as manifestações da Santíssima Trindade em Manaus. Foi apresentado no programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Gabriel, quando é que foi apresentado? Quando é que você defendeu a sua dissertação? Eu defendi em maio de 2023. Esse ano vou completar 2 anos como mestre. E como foi, assim, foi um trabalho, imagino, eu estou fazendo mestrado também, sei como é que é, mas você já acabou, você pode me dizer mais ainda. Como é que foi essa experiência para você? Foi desafiador porque quando eu entrei no mestrado, eu fiz a seleção durante a pandemia. Então foi tudo remoto. A minha experiência durante 1 ano praticamente de mestrado, a metade dele foi remoto. As aulas eram remotas. Eu fui encontrar o meu orientador pela primeira vez presencialmente 1 ano depois de mestrado. Assim, o maior desafio foi esse, porque eu tinha a carga horária do trabalho, que eu trabalhava Sim. como repórter, e eu tinha que me dividir ao mesmo tempo, mesmo trabalhando no home office, com as aulas do mestrado, que eram assim 4 horas. As aulas eram bem, bem cansativas, se tornava cansativo pela rotina que a gente estava vivendo naquele momento da pandemia. E vamos então falar um pouquinho agora sobre o filme. Primeiro, sua relação, né, com o Exorcista. Você assistiu o filme? Eu assisti 2 vezes esse filme. Eu Duas assisti vezes. a primeira vez quando eu era, acho que adolescente, há muito tempo, Aham. tem um tempinho já. E para relembrar o filme, eu assisti ontem à Opa. noite. E é desafiador, assim, porque tipo, a minha esposa, como a gente é envolvido na igreja e ela gosta muito de ler sobre essas questões de Aham. exorcismo, livros sobre exorcista. Tem até um livro do padre Gabriel Amorf, que é conhecido como Exorcista do Papa, que até Aham. saiu filme, né? Ele é muito O conhecido. Cristo, né? E eu, assim, na primeira vez que eu assisti o filme, como era mais novo, eu fiquei um pouquinho meio apavorado, assim, né? De entender aquela coisa sobrenatural Claro. ali. E ontem a minha percepção mudou, eu achei mais por conta da estética, a forma como é contada, o momento ali de possessão da menina e de exorcismo, as mortes, eu achei meio pastelão, assim, até um pouco engraçado a forma como ocorre as cenas da morte dos 2 padres, né, no filme, de como o demônio que possuiu a menina, ele se manifesta também ali. Eu acho que são questões de estilos ali, hoje é completamente diferente do que a gente vê nas atuais produções, né? A gente vê, por exemplo, o Ritual de 2011, que é completamente diferente, é uma outra perspectiva. Os filmes da Invocação do Mal, o filme do Exorcista do Papa, do padre Gabriel Amorf, que fala sobre ele, né? Tem toda essa questão aí. Não, mas isso é normal. Eu acho que é porque a gente está acostumado, né, com a forma, né, o estilo dos filmes mais modernos. Então, quando a gente se depara com aquele que talvez foi o pioneiro, né, desse tipo de produção que acabou explodindo, né, certas coisas acabam podendo parecer datadas. Ainda que eu acho que o filme funciona de maneira excelente. Mas eu queria saber de você, então, qual a sua opinião sobre a questão da fé, da maneira como ela é abordada no filme, né? Porque você tem ali o padre, o Damian Karas, né, que é um dos protagonistas, ele que acompanha praticamente o filme inteiro, ele bota muito em xeque a dúvida e a própria
questão da possessão da menina, né? Ele fica na dúvida, será que isso é verdade? Será que é mentira? Ele é mais científico, ele está nesse momento de muita dúvida em relação à fé dele. Como é que você acha que a fé é abordada no filme? Eu parto do seguinte entendimento, que os dois padres, no primeiro que aparece quando ele está na África, e aí ele Uhum. vê aquela figura ali demoníaca, aquela estátua, e depois ele remete a outro padre mais jovem. Eles colocam a questão de ceticismo mesmo dos dois padres, de haver essa dúvida da fé. Imagina, você ali, né, são duas figuras religiosas que têm autoridade, segundo a Igreja Católica, para fazer esse tipo de rito, né, de exorcismo, que tinham a sua fé ali em dúvida naquele momento, relacionado a possessões, né, demoníacas, essa questão de como o demônio se manifesta. Até tem uma cena lá que eles falam sobre, se perguntam por que que ele escolheu aquela garota, naquela menina, era uma criança, e aí eles ficam sempre naquela dúvida, tanto é que se for para levar para a questão de como a Igreja Católica enxerga isso, ela seria um ponto de fraqueza para os padres, porque normalmente o padre que é exorcista, aqui em Manaus, acho que talvez tenha só um, que eu saiba, né? Tem um que eles não tem mais, ele já está aposentado e não tem mais autorização, e tem um outro que ele realmente é padre exorcista, Sim. que sentido, um padre que é exorcista e faz esse tipo de prática, se ele demonstra uma certa fraqueza e no caso ali, uma dúvida, né, sobre a fé, um certo ceticismo sobre aquela possessão, isso é um ponto fraco que talvez aquele espírito ali maligno, né, o demônio, ele até se utilize para acabar com aquele rito, né, até enfraquecer aquele processo ali, o padre. Eu acho que o filme ele retrata mais essa condição de que os religiosos, né, dois padres no caso ali, eles têm sim as suas dúvidas em relação àquilo, talvez a sua fé não estivesse tão fortalecida assim. Eu, de certo modo, a forma que eles colocam no filme, as orações, aqueles ritos que eles fazem de preparação, tudo ali, faz sentido porque eu acredito que acontece, né? Quando Uhum. ocorre esse tipo de processo ali dos padres, eu já ouvi de padres falando sobre isso, né? Converso muito com a minha esposa em relação a isso, porque ela já leu o livro do padre Gabriel Amorf, que ele era uma autoridade em relação a isso, e ele detalha muito no livro dele sobre essas questões de possessões demoníacas, de como que ele realizava essas coisas. Eu acho que é mais dessa questão mesmo, né? Essa visão do que eu posso dizer sobre a visão institucionalizada da Igreja Católica. Ela detém muito ela busca dominar muito isso, né? É muito diferente o que a Igreja vê, do que ela domina, assim, do que ela tem o controle, do que é retratado no cinema, né? Que é um outro meio, Entendi. E, Gabriel, eu queria saber agora, indo aqui um pouquinho para Manaus, né? Manaus é uma cidade que o censo de 2022 ele aponta que possui templos, né? A cada 68 pessoas, Manaus tem um templo, né? E a gente está falando de uma cidade de 2 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade gigantesca, e até um número de igrejas, templos, enfim, maior até do que escolas, do que postos de saúde e tudo mais, para ver essa dimensão. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade, e tem todo o domínio político também, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, as bancadas evangélicas são as mais fortes que tem ali. Ao mesmo tempo, porém, Manaus é uma cidade extremamente violenta, né? As facções criminosas dominam a cidade, você tem uma violência brutal. E eu queria saber de você. E é interessante que O Exorcista ele é um filme
que, como eu falei no início do vídeo, ele tem ele, quando estreou aqui em Manaus, foi um grande caos, né? Teve uma sessão que as pessoas quase invadiram o cinema Veneza na época, e a manchete é bem sensacionalista. Eu queria saber de você como é que você observa essa dualidade que existe no filme, a luta do bem contra o mal, a ciência contra a fé, tem tudo isso. Em Manaus, de certa maneira, tem um pouco disso também, né? É uma fé muito grande, mas uma violência muito grande. Como é que você observa esse cenário na cidade, desse choque, dessa dualidade que ela tem? É, falando do ponto de vista científico em relação à fé, né, e dessa dualidade, alguns autores, né, que pensam, no caso, a modernidade, do ponto de vista mais racional, como Hervé Leger, que ela fala sobre esse ponto de vista mais racional do ser humano, que ele busca ser mais individualista e menos passivo. E, às vezes, a religião, né, a fé, ela pode tornar o ser humano mais passivo, digamos assim. Tanto é que tem Uhum. essa ideia, do ponto de vista cristão, do ser humano, ele de oferecer outra face, né, de não ser violento e tudo mais, que é um dos ensinamentos de Jesus, inclusive. Então, a gente chega nessa questão, né? Talvez o cristão, será que realmente ele é passivo? Porque a gente vê aí uma transformação do cenário político, e aí a gente chega no cenário político que, nos últimos anos, a direita, a extrema-direita, em Manaus, ela ganhou uma força gigantesca. Tanto é que a gente ouve a ocupação, né, de cargos públicos dessas pessoas que são ligadas até mesmo às igrejas, né? Então, tem alguma coisa errada aí, né? Como é que essas pessoas que são ligadas às igrejas, a maioria, em sua maioria, evangélicas, né? Não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor em relação à igreja A ou B, né? Uhum. Mas são ligados, a gente sabe que isso é realidade, eles estão no poder. Então, se eles têm ali na mão a oportunidade de fazer política pública, de transformar a cidade, deixar uma cidade mais segura, de combater realmente o crime organizado, porque a questão do crime organizado, ele é combatido porque ele é organizado e ele é um concorrente do Estado. Isso é fato, que a gente sabe bem como é que ocorre aí. A gente vê, por exemplo, um grande exemplo, né, é a Câmara Municipal de Manaus. Recentemente saiu uma matéria falando que a Câmara de Manaus, eu acho que talvez seja a mais, digamos, religiosa, evangélica que tem no país. A maioria das pessoas ali dentro dos vereadores que foram eleitos no último pleito, ou eles são ligados às igrejas, ou eles são frequentadores dessas igrejas. Então, talvez o crime organizado esteja ali também dentro dos poderes, né? Uhum. A ligação com as igrejas. Hoje a gente vê em Manaus uma situação de uma violência muito grande, um crescimento de violência, todo tipo de violência em Manaus. E em alguns lugares, você só pode entrar, sei lá, com, com o vidro do carro abaixado, com o sinal de pisca-alerta. Até certa hora, em alguns bairros, você não pode andar. Sempre há um controle ali, não é nem pelo Estado, né, mas é pela criminalidade mesmo. Para fechar, Gabriel, vamos falar, amenizar um pouquinho mais. Por que você acha assim que a impressão minha, eu não sou nenhum religioso, não vou para a igreja, nada tal, estou meio desgarrado dessa vida, mas assim, eu conheço pessoas religiosas que amam filmes de terror. Tem uma pessoa da minha família, né, casado com minha tia, assim, ele vai para a igreja, é quase um pastor, só não ganhou o título ainda. Mas bota aquele Terrifier, né, que é aquele filme do palhaço, né, que mata de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O filme é feito para qual é a maneira que dá para matar alguém, eles vão lá e matam. E ele ama esse filme de paixão, adoram os filmes de possessão demoníaca, essas coisas. O que você acha disso? Também dessas contradições, né, que o Exorcista
bota ali. Eu queria saber de você desses conflitos, né? O que você acha, assim? Você é um cara que também é fã de filme de terror, adora, não perde um filme de possessão demoníaca, desses demônios, assim, no cinema, é claro. Mas você é desse tipo? E por que você acha que tem esse interesse tanto, assim, dessa busca que eu, pelo menos, sinto? Não sei se você sente do seu lado com as pessoas que você convive, você é mais religioso do que eu, vai à igreja e tal. Eu queria saber, assim, se tem mesmo esse interesse ou não? Bom, particularmente eu gosto muito de filmes de terror, né? Olha só. Sabia. Assisti todo tipo de filme de terror. Tem um que eu assisti um tempo atrás com a minha esposa, acho que era Maldição da Casa Rio, uma coisa assim. Não lembro se Sim. é assim o nome. Cara, aquele filme é aterrorizante. Eu não assisti mais, que eu fiquei assim, Uma vez já deu. uma vez e só. Eu assisti o Albergue 1 e 2, eu não assisti mais, eu não assisti o 3, porque é muito pesado, é de mutilação, assim, Você, são você tem um pessoas. limite. Tem um limite ali para mim. Eu gosto de filmes de terror, né? Esse subgênero aí de filmes tipo O Exorcista do Papa, O Ritual. Esse tipo de filmes assim eu gosto bastante, né? Da Annabelle, filmes de Invocação do Mal. Eu assisto bastante. Quando tem no cinema, né? Lança um filme desse aí, eu sempre vou ao cinema para assistir, para conhecer. Tem um que eu queria assistir, que eu acho que até saiu de cartaz, inclusive o ator concorreu ao Globo de Ouro, que é o Herege, que O ele Hugh Grant. Uhum. eu queria muito assistir. Quando eu vi o trailer, eu fiquei interessado, que eu achei interessante, né? Eu vi Uhum. algumas cenas ali do trailer, alguns objetos que eu falei, pô, esse cara aí, ele tem uma ligação religiosa muito grande, talvez com a Igreja Católica ou Igreja Uhum. Batista, tem alguma coisa ali, os elementos que mostram que ele realmente era um fanático religioso, né? Eu ainda não assisti, mas eu pretendo. E eu acho que as pessoas como eu, que frequentam a igreja, que vão à igreja, né, eles vão pelo entretenimento e pela curiosidade, né, Uhum. porque entretém de certa forma. A gente vê que não é engraçado, mas é curioso. Para mim é curioso de entender essas coisas. Lógico que hoje eu tenho um certo conhecimento sobre essas manifestações sobrenaturais que são retratadas no filme, que é uma outra forma, né, de se retratar isso. Lógico que não é Uhum. fiel ao que acontece, mas é o que desperta a curiosidade das pessoas. Eu penso dessa maneira. Então eu gosto, mas eu tenho um limite para consumir esse tipo de filme, né? Assim, tem alguns ali realmente que eu não vou. Tipo o Albergue, como eu falei, né? O Albergue, o terceiro filme, dizem que ele é pesado também. Eu não assisto. Esse do palhaço, eu ainda não assisti, mas eu tenho curiosidade. Eu vi assim uns cortes, né, de ver em rede social, uns cortes de cenas desses filmes assim. Eu tenho curiosidade de assistir. Eu acho que é mais por isso, né? Que entretém de certa forma esse tipo de filme. A gente fica pensando, pô, será que é assim que acontece mesmo? Ou isso se aproxima, eles buscam se aproximar da realidade, retratando esse tipo de cena, essas coisas que estão sendo mostradas ali. Eu gosto muito de filmes que tem essas ligações, por exemplo, com a Igreja Católica, para ver como eles retratam os conflitos que existem ali. Para saber mais sobre a chegada de O Exorcista em Manaus, tem vídeo no Instagram e também um podcast muito especial lá no Spotify e no Deezer. No próximo episódio, aqui no YouTube, eu falo sobre ET, um filme que lotou os cinemas lá do centro de Manaus. A gente se encontra. Até lá. Tchau.